Eu tô criando esse vídeo para explicar basicamente qual é a diferença da maneira tradicional de desenvolver aplicativos utilizando a Activity, Fragment e o novo método que agora a maioria dos aplicativos provavelmente vai utilizar, que é o Jetpack Compose, que é a maneira mais nova que a Google está utilizando para criar os aplicativos. E basicamente a gente tem duas maneiras completamente diferentes de se trabalhar com aplicativos. Enquanto em um lado a gente tem uma maneira imperativa, onde a gente vai ter que dizer estaticamente quais os componentes que vão estar na tela, desenhar eles estaticamente, colocar o texto que vai estar lá, qual o ID referente a ele, enfim, a gente vai ter que desenhar estaticamente na tela todos os componentes e fazer isso de maneira estática, ok? Então, uma vez que a gente desenhou a tela de uma maneira, ela vai ser sempre daquela maneira. Quando a gente fala do Jetpack Compose, a gente move essa lógica de desenhar a tela para algo declarativo. O que isso significa? Que basicamente quando a gente está criando uma interface, a gente está dizendo para o Android: desenhe para mim isso, desenhe para mim aquilo, faça para mim isso, faça para mim aquilo. Por exemplo, ao invés de eu desenhar um componente da tela, eu arrastar um componente da tela ou escrever o código referente a ele, eu vou basicamente dizer, text, e eu vou colocar um texto dentro, por exemplo. Existem componentes dentro do Kotlin que a gente diz, faz isso, faz aquilo. Componentes tipo texto, tipo text field, em campo de texto, por exemplo, botão, imagem, entre outros. Então a gente vai basicamente dizer no código: desenhe para mim um texto e coloca o texto dentro dele, por exemplo. E aí o Kotlin vai se responsabilizar por isso. Ou então, desenhe para mim um botão. E aí você diz pro Kotlin uma ação e um texto. E aí ele vai desenhar para ti. Então você muda a dinâmica da coisa. E quanto ao gerenciamento de UI, a gente tem basicamente que dentro das Activities Fragments a gente tem a interface é baseada numa hierarquia de views, onde a gente tem, por exemplo, vários tipos de views, como text view, image view, layout view, entre outros. A gente tem basicamente um conjunto de componentes pré-estabelecidos, componentes já estáticos, digamos assim, que a gente pode desenhar, ou estáticos não é bem a palavra, mas é mais componentes mais utilizados que a gente pode utilizar, e todos esses são considerados views. Já no Jetpack Compose a gente tem sim alguns tipos de componentes padrão, como button, como text, como image. Só que no caso do Jetpack Compose, a gente tem uma liberdade maior de customização. Então, por exemplo, se no caso das Activities a gente tinha muitos componentes que eles são mais ou menos parecidos, só que ele muda um pouco porque ele tem uma aparência diferente, ou algo diferente, algum comportamento diferente. No caso do Jetpack Compose, ele é um pouco mais aberto a você personalizar tanto o comportamento quanto a aparência. Bom, quanto à parte de produtividade, a gente tem que, nas Activities e no XML, a gente tem que ficar alterando com frequência entre o XML e o código de lógica, no caso Java ou Kotlin. Porque nas Activities, no modelo tradicional, das Activities com Fragments e Java e Kotlin, a gente tem uma divisão muito forte entre interface e lógica. A gente vai ter, por exemplo, o XML que só serve para a parte de visual, e a parte de Java e Kotlin que só vai servir para a parte de interação com essa interface. Então, portanto, a gente vai ter que fazer uma ligação. Então, nesse tipo de desenvolvimento, a gente tem essa preocupação a mais, onde a gente vai ter que ter um arquivo para a interface e um arquivo para a lógica. E aí eu vou ter que fazer uma ligação entre os dois para que eles se conversem.
Já no Jetpack Compose, como tanto a interface quanto a lógica são no Kotlin, você concentra os dois no mesmo lugar. Então você tem, por exemplo, dentro do Kotlin você tem os componentes visuais que vão ser desenhados. E, por exemplo, você diz, desenha para mim um texto. Ok, ele vai desenhar. Quando esse texto for desenhado, eu quero que você faça para mim tal ação. Você faz, por exemplo, um if tal coisa acontecer, desenha este texto, por exemplo. Você tem como fazer esse tipo de coisa. Então, se acontecer tal condição, você exibe ou não este texto. Dá para fazer. Se tal condição for satisfeita, você exibe este campo de texto. Enfim, você tem como fazer lógicas de... Você tem que fazer como lógicas de exibição juntas com a visualização. E não só isso. No Jetpack Compose a gente tem a parte de Hot, Reload e Preview, onde basicamente a gente tem como os componentes eles são desenhados o tempo todo em tempo real, a gente tem uma ferramenta dentro do Android Studio que é o Preview, que ele vai nos exibir uma pré-visualização dos nossos componentes. Então a gente vai, por exemplo, colocar ali desenhe para mim um texto, e aí ele vai fazer um preview deste texto. E aí você muda uma letra, ele vai fazer um reload deste componente e ele vai mudar este texto. Então você vai ter que fazer a utilização de alguns artifícios, como por exemplo variáveis com um parâmetro chamado remember, que isso mais para frente a gente pode entrar em detalhes, mas basicamente você tem que fazer com que essa variável se lembre do estado anterior. Então você vai ter algumas mudanças, principalmente com relação a estados, onde você vai ter que fazer, por exemplo, a utilização do estado para poder fazer um reload desses componentes. E agora no ciclo de vida, basicamente quando a gente fala de activities e fragments, a gente tem toda uma preocupação a mais com uma pipeline de desenvolvimento, uma pipeline de apresentação do software. Como assim? Quando um aplicativo Android ele vai ser executado, ele vai seguir um conjunto de passos até ele ser exibido. E depois, quando você sai deste aplicativo e vai, por exemplo, para um outro aplicativo, ele vai fazer uma sequência de passos para poder fazer, colocar ele em segundo plano, por exemplo. Então vamos supor que você abriu o aplicativo. Ele vai startar automaticamente por debaixo dos panos uma sequência de passos, como por exemplo onStart, onCreate. Você tem várias sequências de funções que são instanciadas por debaixo dos panos e que quando a gente está trabalhando com activities, inegavelmente em algum momento a gente vai ter que lidar com isso. Isso geralmente acontece conforme o aplicativo cresce. Já no caso do Jetpack Compose, não. Ainda dá para fazer isso? Dá, mas menos frequentemente, e geralmente o que a gente vai fazer é a utilização de estados, como eu já mencionei anteriormente. No caso do Jetpack Compose, a gente vai ter, por exemplo, a gente precisa ter estados, que esses estados vão guardar para a gente informações referentes a como a apresentação do nosso componente está. Então, por exemplo, vamos supor que eu desenhe um componente em tela com um texto X. Se eu quero que esse texto X altere, eu preciso fazer um reload nesse texto em tela, para que este componente seja alterado em tela. Então eu preciso ter um estado dele, para que quando este texto for alterado, e portanto o estado dele também for alterado, ele faça um reload. E, nesse caso, mude isso em tela. E quanto à modularidade, basicamente, quando a gente está falando de activities, a gente tem menos espaço para isso. O que a gente tem dentro das activities fragments, a gente tem basicamente que a gente vai ter uma activity, ou enfim, um layout. A gente vai ter dentro desse layout vários fragmentos. A gente vai ter como regular esses fragmentos, mas é um processo mais complicado. No caso do Jetpack Compose, a gente tem uma maneira um pouco mais simples de fazer isso. A gente tem como fazer uma manipulação de componentes e de forma mais granular. A gente tem como criar os nossos próprios componentes e fazer isso de uma maneira mais global. Então a gente pode criar, por exemplo, um componente customizado, onde a gente vai dizer, por exemplo, uma cor específica para um botão, por exemplo,
um texto específico, uma ação específica. A gente tem como modularizar melhor essas coisas. Então a gente tem uma modularidade melhor no Jetpack Compose em relação às activities e fragments. E bora pro código. Mas, antes de prosseguirmos para a próxima parte, eu gostaria de falar rapidinho com vocês sobre um curso que eu estou criando na Udemy, justamente sobre Jetpack Compose, que é uma das tecnologias mais interessantes da atualidade. E qual que é a ideia do curso? Bom, a minha ideia é pegar com vocês uma ideia simples, um aplicativo simples, que inicialmente terá um objetivo muito claro e tranquilo de ser feito. Mas, com o tempo, ir expandindo ele, colocando novas features e novas melhorias, e com isso, tornando um aplicativo simples em algo complexo, onde eu poderia ensinar para vocês diversas tecnologias e aprofundar em um assunto, que é algo que eu sinto um pouco de falta nos cursos da atualidade. Você ter uma profundidade e não vários pequenos projetos. Então, o que está esperando? Dá uma conferida aqui na descrição, eu deixei o link para o curso. Bom, agora a gente vai começar criando a nossa aplicação e entendendo mais na prática como isso funciona, tudo bem? E para isso a gente vai precisar do Android Studio. E caso você não tenha, basta baixar ele no site do Google, ok? E com ele baixado, a gente vai vir em New Project. E eu vou começar mostrando para vocês como é que funciona o modelo tradicional de desenvolvimento Android com o Empty View Activity. Seleciono ele e Next. Vou colocar aqui meu primeiro projeto Activity. E pode deixar do jeito que está, não precisa alterar nada. E Finish. E aí, após alguns segundos, foi criado basicamente dois arquivos. Tudo bem? Um arquivo de interface, que é um XML, e um arquivo de lógica, que neste caso vai ser um Kotlin, um arquivo Kotlin. Ok? Então, basicamente, a gente vai ter duas preocupações quando a gente está falando de activities e fragments. A gente vai ter que se preocupar com a interface e a lógica de maneiras isoladas. São duas coisas diferentes quando a gente utiliza um método tradicional. E aí, no caso, quando a gente está criando uma interface, a gente vai ter vários componentes e eles vão poder ser arrastados para cá e alterados nas propriedades. E tem uma gama enorme de opções que a gente pode fazer aqui, ou a gente pode ir direto para o código. Isso aqui é basicamente o que é a nossa interface. A nossa interface nada mais é do que uma representação deste código. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui dentro vários componentes, texts, text fields, que podem ser desenhados na tela de forma estática. E se a gente quiser, por exemplo, alterar, no caso aqui, ó, o texto dele é Hello World. Vou alterar o texto. E para isso, eu preciso fazer uma ligação com essa interface. Eu preciso criar um binding. Nesse caso, eu vou utilizar o Find View by ID. Então, Find View by ID. Eu vou pegar o resource.id.text1. E aí eu vou atribuir a ele uma variável text, que vai ser uma variável que pode ser alterada, então vai ser var. E aqui a gente precisa dizer para o código que tipo de variável é essa. Então eu preciso dizer para ele que é uma text view. Pronto. Agora que ele sabe que esse texto vai ser uma text view e ele localizou o nosso texto, a gente pode alterar ele. Então text, ponto. Vou pegar a propriedade text dele e vou alterar. Então text test. Então ele vai ser alterado de hello world para teste. E é isso, foi alterado para teste. E por esse momento era só isso. Não vou me aprofundar muito para não deixar mais complexo ainda os exemplos, mas basicamente é isso. A gente vai ter uma separação bem forte entre interface e lógica, onde o Kotlin vai ser responsável pela lógica e o XML pela interface. E agora que a gente viu como funciona de forma simplificada um projeto com activities e fragments, vamos para o Jetpack Compose.
Então, New Project. Vamos utilizar o empty activity com esse símbolo aqui, ó. Tem que ser esse cara aqui, pois esse é o símbolo do Jetpack Compose. Então, seleciona ele, Next. Então, meu primeiro projeto Compose e Finish. E após o primeiro build, a gente vai ter esses seguintes códigos, que é basicamente a junção da lógica com a interface. Agora, tudo se concentra em um arquivo apenas. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma função, que é uma função composable, ou seja, uma função que vai desenhar algo em tela. Essa função ela vai ter um valor que vai ser passado para ser redesenhado aqui dentro desse text e vai ter o modifier, que eu não vou entrar em detalhes nesse momento. O modifier é basicamente uma maneira de criar atributos para modificar os nossos componentes. Vamos executar para ver o que ele nos exibe em tela. E pronto, ele exibiu o nosso hello, aqui, hello, mais o Android que veio daqui. Então, basicamente, de forma simplificada, quando a gente está falando de um Jetpack Compose, a gente vai ter basicamente dois componentes principais que vão ser colocados dentro de uma, que podem ser colocados dentro de uma classe, que é basicamente a main. A nossa main, ela é basicamente esse cara aqui, ó. É aqui que vai ser executado e vai exibir em tela o que estiver aqui dentro. Aqui é um carinha chamado preview. Esse carinha preview aqui é uma maneira mais simples de exibir, mais simples e mais rápida de exibir alterações feitas durante a codificação. Por exemplo, aqui eu estou executando a aplicação e leva um tempo para que ela seja executada. Mas não necessariamente preciso fazer isso. Eu posso vir aqui e esperar um pouquinho que ele vai nos exibir uma pré-visualização, que é exatamente isso aqui. Isso aqui é uma pré-visualização que está sendo exibida por este cara aqui. Tanto é que o nome dele, Grading Preview, é exatamente esse nome aqui. E esse cara aqui é diferente desse cara aqui. São coisas diferentes e exibem coisas diferentes. Por exemplo, se eu quero exibir Android 1, 2, 3, isso vai ser alterado aqui. Mas, quando eu executar, não vai refletir no Android, na aplicação executada, que são coisas diferentes. Então, basicamente, de forma bem simples, é isso. Se eu quiser, por exemplo, alterar aqui o meu texto, eu posso tanto vir aqui direto no texto e alterar. Então, hello world. Eu posso fazer dessa maneira, alterar manualmente, assim como eu posso criar uma variável val text e eu vou ter que utilizar um tipo de variável diferente chamada remember mutable state of e vou ter que dizer que tipo de variável vai ser. Vou ter que colocar aqui set value get value. Agora sim. Eu posso fazer isso, colocar o teste aqui e aí eu coloco o nosso text. E pronto, vamos executar. E é isso, não se esquece de dar o like, comenta e se inscreva. Isso me ajuda pra caramba.